Família da Escola de Oração, vamos! Olha aí, ó, chegando aqui quarta-feira, a nossa Escola de Oração. Hoje eu não estou ao vivo, estou em algum lugar ministrando, pregando a palavra, mas glória a Deus que você está aqui com a gente. Vamos nos aprofundar no conhecimento sobre oração e crescermos em autoridade para não só experimentarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas para liberarmos isso também sobre outras pessoas, sobre as nossas igrejas e assim por diante, tá bom? Ó, cafezinho na mão, vamos, ó, canequinha direta de Jerusalém, olha lá a canequinha, ganhei de presente do meu amigo, meu filhão, Pastor Aldo Bola de Neve Joinville, e me deu de presente, ó, bênção demais, esteve aqui comigo muitos anos e hoje está lá fazendo um trabalho incrível na Bola de Neve Joinville. Amém? Ó, é isso aí então, glória a Deus, e vamos nos aprofundar já na aula. Ó, o tema hoje é diferente, é entrevistando Deus. Você pode estar se perguntando aí o que é isso, mas quem disse isso foi o próprio apóstolo Paulo, quando estava ensinando a igreja sobre oração, estava ensinando seu filho Timóteo a orar, e ele fala sobre isso. Então eu vou falar sobre isso, que existem diversos tipos de oração. Não existe só sair orando para ver o que dá. Existem diversos tipos de oração e nisso eu já escrevi aqui, ó, eu escrevi 6 livros só sobre oração, de homens que fizeram tipos diferentes de orações em momentos oportunos, em momentos específicos, e como Deus os respondeu de uma maneira poderosa, tá? Então tá aí, ó, se você não tem aí, ó, acesso, ó, tem Moisés, Samuel, Jeremias, Daniel, Paulo, tem Davi, que foi o último lançamento, mais ou menos 1 mês e meio atrás eu lancei, e que Deus seja louvado aí, tá bom? Tá aqui em cima, ó, vigie e ore, ó, stop and pray, aqui, ó. Então vamos lá, pessoal me pergunta o que é isso, então tá respondido e vamos nos aprofundar. Então existem diversos tipos de oração e esse tipo de oração é um tipo de oração muito importante, conhecido na Bíblia por intercessão. Na tua Bíblia muitas vezes está escrito intercessão, mas quando nós vamos ver o significado no seu original que Paulo instruiu o seu filho Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, nós vemos que ele usa esse termo intercessão, mas ali é entrevistar alguém. Então, quando Deus está falando, ensinando, Paulo está ensinando seu filho Timóteo a orar, ele usa esse termo. Então é muito poderoso, porque no livro de Salmos nós vemos os servos de Deus, principalmente Davi, falando com Deus dessa maneira, perguntando a Deus, perguntando sobre o seu povo, perguntando sobre a sua família, perguntando sobre a sua casa. Então isso tem um princípio poderoso por trás disso, é uma das orações mais fortes que nós vamos encontrar na Bíblia, e eu quero mergulhar com vocês nesses significados da oração profundo nessas próximas aulas, para que você possa crescer em autoridade nesse tipo de oração, nesses tipos de oração aí, para que nós possamos ser certeiros ali na nossa vida de oração e possamos ver resultados poderosos da parte de Deus através das nossas orações, tá bom? Então vamos ler o texto aqui, ó. Jó foi um dos personagens que também literalmente entrevistou Deus, mas você vai entender o porquê que eles estavam perguntando, querendo conhecer, querendo saber algumas coisas de Deus, né? Então aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz: antes de tudo, pois, exorto que use a prática das súplicas, é um tipo de oração, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens e em favor de todos os reis que se acham investidos de autoridade, né? Para que vivamos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Então se fala, vamos orar pelas pessoas, pelos homens e pelas autoridades. Então muitos usam esse texto, né, até para se referir à oração às autoridades, mas quando nós clicamos por exemplo, quando nós analisamos essa palavra intercessões, ela é a palavra grega enteux, que na verdade significa, das maneiras de seu significado é entrevistar, ou entrevistar alguém, tá? Então aqui a gente já começa a entender o que Paulo está falando para Timóteo, a gente já começa a compreender um pouco do que Paulo queria falar para Timóteo aqui nesse texto, que quando ele está falando, faça intercessões pelos homens e pelos reis, ele estava querendo dizer assim, pergunte para Deus qual a vontade dele para essa pessoa.
Pergunte para Deus qual que é o plano que ele tem para essa pessoa. Pergunte para Deus qual a vontade que já está estabelecida no céu, que você, através da oração, vai ligar aqui na terra também. Então você começa a perguntar a Deus, é um tipo de oração: Deus, o que o Senhor tem para essa família? O que o Senhor tem para essa vida? O que o Senhor tem para esse? O que o Senhor tem para aquele? O que o Senhor tem para essa igreja? E esse tipo de oração, ele vai começar a trazer respostas da vontade de Deus. E aí, quando você começa a colocar essas orações em prática da vontade de Deus, algo poderoso e glorioso começa a fazer. Esse é um dos significados poderosos da palavra intercessão. Tem diversos outros, você já acompanhou alguns outros vídeos aqui comigo falando sobre isso, mas esse tipo de intercessão é poderosa, é conhecer o coração de Deus, é conhecer a vontade de Deus para uma pessoa, para uma igreja, para uma cidade e até para uma região toda, para um país ou para uma cidade, na questão das suas autoridades. O que o Senhor tem para essa cidade? O que o Senhor tem para este lugar? E aí esses começam a entrar diante de Deus, esses começam a clamar, eles começam a conhecer a vontade de Deus, e é isso que faz toda a diferença na minha, na tua vida. É isso que vai mudar a nossa história, é isso que vai atrair esse poder do alto, porque quando nós oramos a vontade literalmente que Deus tem, nós vamos ver os propósitos deles sendo liberados de uma maneira muito poderosa. Muitas vezes nós estamos orando para as pessoas, mas segundo o que a gente entende, segundo o que a gente acha, segundo o que a gente compreende, o que seria a vontade de Deus para essa pessoa, o que seria a vontade de Deus para essa casa e para essa família. Então eu quero falar com vocês algumas coisas que precisam ter nesse tipo de oração, precisa existir nesse tipo de oração para que nós possamos ter êxito. Ninguém sozinho vai conhecer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que quem conhece a profundidade de Deus e a sua vontade é o Espírito Santo. Então aqui já começa primeiro tópico aqui, primeiro ensinamento para que nós possamos ter uma vida eficaz e poderosa de oração em favor dos outros. É necessário convidar o Espírito Santo para ser o teu parceiro de oração. Convidar o Espírito Santo para ser o teu companheiro de oração. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que o Espírito Santo esteja sendo nosso ajudador, o nosso companheiro. Diversos textos bíblicos falam sobre isso, mas, por exemplo, uma saudação do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, nos diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. A comunhão, a palavra aqui é koinonia do Espírito Santo. O que seria isso? Andar junto, caminhar junto, compartilhar dos mesmos propósitos, andar em unidade. Então, para que nós possamos ter êxito nesse tipo de intercessão que Paulo está ensinando a Timóteo, é necessário nós mantermos uma comunhão e uma busca constante do Espírito Santo. Entender o que entristece ele, entender o que tem apagado ele, conforme o próprio ensino de Paulo, e restaurar a tua comunhão com o Espírito Santo. Quando isso começa a acontecer, quando o Espírito Santo vai sendo restaurado na tua comunhão, você começa a ter comunhão com o Espírito Santo, ele vai começar a revelar a você todos os propósitos que Deus tem para aquela pessoa que tem sido alvo de tua intercessão, que tem sido alvo de tua oração, que tem sido alvo dos propósitos de Deus na tua vida e na tua história. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso: ter comunhão com o Espírito Santo. Essa intercessão ensinada por Paulo a Timóteo, que ele deveria fazer por todos os homens e também pelos seus autoridades e governantes, não era só abençoá-lo. Esse é um outro tipo de oração que também deve ser feito. Mas aqui Paulo está falando sobre intercessões. O que são essas intercessões? É entrevistar a Deus, é perguntar para Deus, é conhecer de Deus qual a vontade para aquela pessoa, qual a vontade para aquela família. E muitas vezes nós estamos errando o alvo, estamos orando muitas vezes completamente contrário à vontade que Deus tem. Então, o primeiro passo, ter a comunhão, essa koinonia com o Espírito Santo, esse parceiro que quer nos ajudar nas nossas orações, porque a Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar. Então ele tem que ser esse teu parceiro da oração, ele tem que ser esse teu parceiro poderoso. Essa comunhão com ele vai fazer você ter revelações poderosas da parte de Deus. Olha aqui um dos textos que falam sobre isso, diz assim, João 16:13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido, olha aí que coisa poderosa, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, essa comunhão com o Espírito Santo crescendo na tua vida, essa sensibilidade espiritual, você desenvolvendo na tua caminhada, com certeza você vai começar a viver isso aqui que está em João 16, versículo 11, versículo 13, que nos diz assim, que ele ouvirá, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e ele vai falar aquilo que ele tiver ouvido, ele vai compartilhar aquilo que ele está ouvindo no céu, aquilo que ele está ouvindo no coração de Deus, aquilo que tem incomodado Deus, aquilo que é a vontade de Deus para uma pessoa, para uma igreja, e assim por diante. Então nós já analisamos aqui que o Espírito Santo ele tem que ser fundamental na nossa comunhão, comunhão com o Espírito tem que ser fundamental na nossa vida de oração para que nós possamos conhecer o coração de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer aquilo que Deus tem para minha e para a tua vida. Então, as pessoas, esse tipo de intercessão é aquela que é direcionada para pessoas. Você está fazendo orações por pessoas, orações por autoridades, o que seja. Então você está orando a Deus, Deus, qual a tua vontade? E Deus vai revelar aquilo que já foi feito no céu, aquilo que está ligado no céu, você traz e liga na terra. Um exemplo disso é Elias, quando está orando, e Deus fala para ele, Elias, vai chover. Então essa era a vontade de Deus para aquele tempo, ia chover. Então Elias poderia correr, se esconder, como ele avisou os reis para eles corressem, para não ficar se atolado com seus carruagens, seus animais, que vinha muita chuva, ele também poderia se esconder, se proteger por aquele momento. Mas o que a palavra de Deus diz? Que ele estava fazendo oração por Israel, e o que a palavra de Deus nos ensina? Que ele subiu no monte, se ajoelhou e foi orar. E ele começa a orar e manda o seu ajudante, vai ver se está chovendo. Não, não está. Aí ele continua orando. O que ele está orando? O que ele está fazendo? Ele nada mais, nada menos estava fazendo o quê? Deus, qual que é a tua vontade? Provavelmente ele escutou de Deus. Eles, no momento de devocional, de busca a Deus, qual a tua vontade para Israel? Qual a tua vontade para esse tempo de Israel? Deus falou, eu vou restaurar Israel, vou mandar chuva a Israel. Então avisa o meu povo. Então ele sabia qual era a vontade de Deus, ele entrevistou a Deus, né, em suas orações, e ali ele agora não só correu, esperou alguma coisa acontecer, mas na verdade ele foi orar para que aquela vontade de Deus se manifestasse na terra. Nós somos parceiros do Espírito Santo na terra em oração para gerar aquilo que ainda não existe. Então, uma pessoa ser tocada pelo Espírito para que haja salvação, para que haja transformação, cura, é necessário nós entrevistarmos a Deus em relação àquela pessoa. E quando você tem as respostas que Deus tem para aquela pessoa, o propósito que Deus tem, e até mesmo os inimigos que estão atacando aquela pessoa, tuas orações ficam mais eficazes, você pode mirar de uma maneira mais poderosa as tuas orações num alvo mais certeiro, e algo grandioso da parte de Deus começa a vir. Então, nós temos, primeira coisa, chamar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, seu nosso parceiro de oração. Nós nem sabemos orar, mas nos revela o que orar. Nos revela de uma maneira específica. E quando nós temos um tema revelado para orar, o inferno começa a perder a sua autoridade sobre aquela vida, sobre aquela igreja, sobre aquela região, e nós começamos a avançar com o poder e com a grandeza do nome do Senhor Jesus, né? Então é maravilhoso você entender isso quando Paulo está ensinando a Timóteo esse tipo de oração. Faça intercessões por todos os homens e por aqueles investidos de autoridade, e no final ali e nos versículos seguintes ele diz para que vocês tenham paz, por exemplo, na cidade, né? Então nós sabemos que quando nós oramos especificamente, nós vamos ver grandes e poderosas liberações da parte do nosso Senhor, da parte do nosso Deus. O Espírito Santo foi o ajudador de Jesus em praticamente todos os momentos da caminhada de Jesus na terra. Então nós sabemos a força, o poder e a autoridade que tem quando nós compreendemos isso de uma maneira poderosa. Para encerrar essa ministração de hoje, esse ensino poderoso, pois me ajude compartilhando esse ensino aí para o teu grupo de oração, para qualquer um. Eu quero ler um texto com vocês que está lá no comecinho do Evangelho ali, quando Simeão, um homem, segundo a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, entendeu isso que eu estou falando para vocês. Aqui, ó. Então ali, rapidinho, sumiu, voou, vamos, aqui, ó. Assim, ó. Lucas 2:25 diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, ou Simão, mesmo nome de Pedro, tá? Mas não era Pedro. Homem justo e piedoso, olha aí, justo, piedoso, já naquela época,
e esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Então, revelara-lhe o Espírito Santo. Olha que coisa forte. Então, o Espírito Santo compartilhou segredos da parte de Deus com Simeão. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito era com ele caminhava com o Espírito, e o Espírito ajudava ele a ser justo, ser zeloso, e ele esperava. Olha só, o Espírito Santo faz você aguardar no meio das tuas guerras, no meio dos teus dias difíceis, ele vai fazer você esperar e aguardar a promessa de Deus. Só o Espírito que pode fazer isso em nós e nos dá essa capacidade de aguardar, de esperar o quê? A consolação de Israel, a restauração, o renovo de Israel, a paz de Israel. Então nós vemos aqui que ele estava aguardando mediante o quê? O que o Espírito tinha revelado a ele. Que o Espírito estava revelando a ele, então ele entrevistava a Deus. E o Espírito ia escutando Deus e ia compartilhando com Simeão. E a Bíblia diz que ele foi esperando até que no dia, o próprio Espírito revelou, chegou o dia. Foi quando Jesus, com 8 dias, foi apresentado no templo lá. Então, olha lá, revelou o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ele foi movido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Então Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo, olha que coisa poderosa, agora, Senhor, podes pedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória do teu povo Israel. Olha que coisa forte. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus com diversos tipos de oração, mas também com esse tipo de perguntar a Deus, Deus, o porquê o que o Senhor tem para esse tempo, o Senhor tem para essa geração, o que o Senhor tem para esse tempo novo, o que o Senhor tem para minha família, o que o Senhor tem para os meus filhos, o que o Senhor tem para o meu ministério, o que o Senhor tem para a igreja, e você vai começar a ter revelação do Espírito, e quando você pega e ora a revelação do Espírito, grandes e poderosas liberações da parte do Senhor vêm sobre a tua vida. Então guarda essa palavra no teu coração, guarda essa palavra poderosa sobre oração, e não esquece, tem diversos vídeos aqui na playlist aqui da Escola de Oração, e eu espero você toda quarta às 22h30 aqui. Não vamos parar de orar, não vamos parar de ensinar sobre oração, é um tema inesgotável e eu conto com vocês. Então que Deus abençoe tua vida aí, coloca aqui da cidade onde você coloca também aqui testemunhos, coloca aqui algum recado que você queira deixar, e nós vamos avançando aí no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe demais, e é isso aí, ó, vamos entrevistar Deus, vamos chegar diante dele e falar, Deus, qual a tua vontade para minha vida nessa temporada, em nome de Jesus, qual a tua vontade para minha família, para minha cidade, e aí você vai se surpreender com aquilo que Deus vai começar a fazer e revelar ao teu coração. Amém? Deus abençoe. Escola de Oração, amo vocês demais. Fiquem na paz do Senhor. Valeu. Tchau, tchau. Vem comigo.